Olá, olá comunidade, tudo bom? Volto aqui mais uma vez para continuarmos a aprender como contar história às nossas crianças, histórias bíblicas da maneira mais prática, fácil e com tudo que você tem na sua casa. E se você não assistiu semana passada, tá aqui no nosso YouTube, tá bom? Vai lá, assiste e aí você vai ver como nós contamos histórias com talheres. E hoje eu quero te ensinar a contar história com vegetais. Isso mesmo! Coisas que você tem lá na sua gavetinha de vegetais da sua geladeira e que você pensa que eles são somente para comer? É errado. Para as crianças, eles servem para contar histórias e eles vão ser nossos personagens. Até mesmo tem um desenho famoso chamado Os Vegetais, onde eles contam histórias bíblicas, porque eles são personagens e eles contam histórias num mundo que eles vão criando, tá bom? Então, nós vamos pegar os vegetais que você tiver. Aqui no caso eu tenho um pepino, eu tenho um pimentão, eu tenho um tomate e eu peguei também um limão, que você pode pegar ovos, pode pegar outra coisa, você vai entender por quê. Tenha uma Bíblia, tá? Até porque vamos contar histórias bíblicas, você tem que ter uma Bíblia junto com você. E tenha pincéis, ou canetinhas, ou qualquer outra coisa que você possa usar, tá bom? Porque nós vamos decorar os nossos vegetais, vamos fazer olhinhos, vamos fazer algumas paradinhas para dar mais um encanto nos vegetais para que as crianças prestem mais atenção neles. Para quem assistiu o vídeo da semana passada, sabe que nós usamos a história da primeira pesca maravilhosa em Lucas 5. Nós vamos usar a mesma história hoje, então você vai ter a mesma quantidade de personagens, tá bom? Nós vamos ter, deixa eu escolher aqui, Jesus, nosso pimentão, Pedro e os discípulos aqui do lado. Qual é a dica que eu te dou? Em algum deles, comece a desenhar olhinhos, desenhe boca, desenhe rostos felizes, tá bom? Eu sei que pro pai que gosta de fazer o seu filho comer vegetal, isso aqui é um bônus, né? Você pensa assim, vou ensinar o evangelho e também vou ensinar ele a comer vegetal. Cuidado, papai, vamos só ter foco na história, tá bom? Olha lá, como é que fica o nosso Pedro, como ficou o nosso Jesus e como ficou nossos discípulos. Alguns são mais difíceis de desenhar do que outros, até porque os vegetais não foram feitos para isso, nem os lápis, os pincéizinhos, tá bom? Então, mas você improvisa, você pode prender palitos de dente, você pode colocar adereços nele com papel, toalha, você pode fazer o mundo que você quiser com os utensílios da sua cozinha e da sua geladeira. Estava Jesus ali com uma grande multidão à beira da praia. Então, ele olhou e viu 2 barquinhos com 3 pessoas ali. Então, Jesus entrou num dos barcos e pediu ao Simão, seu dono, que afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando Jesus terminou de falar, disse a Simão: "Agora vá aonde é mais fundo e lance as redes para pescar." Simão respondeu: "Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente." E dessa vez eles lançaram e ficaram com as redes cheias de peixe. Então eles se desesperaram porque tinha peixe demais e estava começando a rasgar. E Simão caiu de joelhos diante de Jesus e disse: "Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador." Mas Jesus disse: "Não tenham medo, de agora em diante você será pescador de gente." E eles saíram do barquinho, voltaram, abandonaram tudo e ele e seus amigos seguiram a Jesus. A mesma história, só que agora com outros utensílios. Você percebeu que eu também fiz uma vozinha diferente para Pedro? Você pode colocar vozes nos seus personagens para torná-los eles mais diferenciados também. Do mais, use sua criatividade, não deixe de contar histórias bíblicas às suas crianças, não espere o professor, o pastor infantil, o líder. Vá lá, conte a história, leia com carinho, ouça os detalhes, entenda o que Deus queria explicar ali e conte às suas crianças. Torço por você essa semana, Deus te abençoe, tá bom? Não deixe de assistir o primeiro vídeo, o segundo, e torço que você consiga contar histórias bíblicas para suas crianças na sua casa, tá bom? Até o próximo episódio, tchau, tchau!
contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada Agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus em tua presença. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava Já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. e Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Só pra te adorar. Olá, gente cheia de vida! Como é bom estar com vocês essa manhã para nós refletirmos um pouco sobre a nossa vida e como temos conseguido administrar todas as coisas da nossa vida. São cursos de pós-graduação, um segundo trabalho, casamento, filhos. Existem tantas coisas que parecem ser exigidas de nós hoje em dia, não é? As expectativas que a cultura tem sobre cada um de nós indivíduos, sejamos nós homens, mulheres, independente do nosso gênero, independente de sermos casados ou solteiros, as expectativas que a cultura tem sobre nós, ou as expectativas que nós criamos sobre nós mesmos, ou até mesmo as exigências que o mercado impõe sobre a nossa vida, são tamanhas que eu acho importante nós refletirmos um pouco sobre como podemos encontrar vida em meio a todas essas exigências e expectativas. A verdade é que, em meio a trabalho, família, estudos, casa e tantas outras coisas, tantos outros afazeres, nós nos sentimos sobrecarregados e tantas vezes não sabemos como dar conta. Essa é a realidade da nossa era. É uma era ocupada, acelerada, é uma era em que não existe um foco sobre os relacionamentos.
Mesmo que estejamos cheios de redes sociais, parece que a interação entre nós é mediada por essas expectativas e exigências. Antes de nós continuarmos a conversar, e hoje nós vamos conversar a respeito de um encontro, mais um encontro entre Jesus e pessoas e Jesus lidando com essas expectativas e exigências da vida. E nós vamos ler o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, de verso 38 a 42. Mas antes de mais nada, eu acho que é importante salientar que a Bíblia não fala a respeito de todos os aspectos da vida. Tantas vezes na nossa cultura e expectativa protestante evangélica, nós tentamos colocar a Bíblia, os 66 livros encontrados nessa coleção, nessa biblioteca, nós colocamos expectativas sobre ela de que ela legisle, de que ela traga exigências ou traga orientações prescritivas a respeito de tudo na vida. Não, pera lá, gente. A Bíblia é um livro milenar que fala a respeito de Deus e do relacionamento que Deus deseja ter entre Ele e a humanidade, entre Ele e a sua criação, e entre os homens e mulheres. A Bíblia não tem a intenção, os autores bíblicos não têm a intenção de ser um livro de autoajuda. Portanto, quando tentamos responder à pergunta como dar conta de tudo isso, isso pode soar aos nossos ouvidos muito mais autoajuda ou muito mais uma sessão com um coach ou com um terapeuta de vida ou um guia para uma vida mais completa do que, na verdade, o que a Bíblia quer fazer. A Bíblia quer nos revelar graça. A Bíblia quer nos mostrar um caminho de vida abundante. Portanto, com esse aviso, eu gostaria de baixar um pouco as expectativas de que nós teríamos hoje de manhã ou em qualquer uma dessas palestras que você participa e se engaja na comunidade viva. Baixe a sua expectativa. Aqui não estamos falando a respeito de fórmulas milagrosas ou de um caminho em que se você seguir esse caminho você vai ter sucesso e você vai crescer. Não, não. Isso aí é parte do mercado, é parte das exigências. Não existe fórmula mágica para você conseguir dar conta de tudo isso. Porque talvez a resposta seja justamente essa. Você não foi feito para dar conta de tudo isso. Você não foi criada para dar conta de tudo isso. Diminua a sua expectativa sobre dar conta de tudo isso. Tendo dito isso, eu gostaria de ler o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, verso 38, para que nós tenhamos essa narrativa em que Jesus aparece com os seus discípulos chegando na casa dessas duas amigas dele. Diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Maria, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Repetirei as palavras de Jesus narradas por Lucas. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
antes de nós cairmos sobre Marta dizendo que ela estava só tentando fazer as coisas, ela era workaholic, era uma pessoa que estava querendo cumprir as exigências do mercado. Não, gente. Ela estava ainda no Império Romano. Existiam exigências culturais, existiam alguma expectativa sobre as mulheres que eram maltratadas e tratadas realmente como servas na casa. Eram feitas para de acordo com a mentalidade judaico-romana, da mentalidade helênica, eram realmente pessoas quase de segunda categoria para realmente trabalho. Mas Jesus muda essas relações. Então não vamos fazer duas coisas. Primeiro, não vamos permitir que o nosso pensamento patriarcal coloque exigências nem sobre Maria e nem sobre Marta. Vamos olhar pelos olhares de Jesus, pela ótica de Jesus, pela perspectiva de Jesus. Não vamos permitir que o nosso patriarcalismo e o nosso tradicionalismo venha imprimir opiniões nossas sobre o texto. E a segunda coisa, nós não podemos pegar as opiniões que nós temos hoje, no século XXI, a respeito de todas as relações, as expectativas culturais e também as exigências do mercado e as nossas constantes exigências e expectativas sobre produtividade e sucesso, não vamos permitir que isso também imprima as nossas opiniões sobre o texto. Vamos deixar que o texto fale com a gente. Beleza? Só o texto, só Jesus. A primeira coisa que salta aos meus olhos é que tanto Marta quanto Maria tinham um coração generoso. Elas recebem Jesus e seus discípulos. Digamos que não estavam todos os discípulos, mas pelo menos aí vamos pensar em umas 10 pessoas. Elas recebem esse grupo de pessoas chegando à sua casa. Nós não sabemos o nível de relacionamento e intimidade que elas já têm com Jesus. Sabemos que mais tarde é nessa casa que as duas irmãs vão se jogar aos pés de Jesus e abraçá-lo. Jesus vai chorar com elas pela morte de Lázaro, seu irmão, que era amigo íntimo de Jesus, pelo qual Jesus chorou. Então, parece existir aí ou já um relacionamento ou um início de relacionamento, mas podemos ver que existe generosidade, existe hospitalidade, existe interação de relacionamento. Essas duas abrem sua casa para receber Jesus e seus discípulos. Isso de cara já é algo que está em falta em nossos dias. Essa generosidade, essa hospitalidade, esse nutrir de relacionamentos. E isso é parte da resposta para como dar conta de tudo isso. Jesus, ao final, diz: Maria escolheu a melhor parte. Antes disso, Jesus fala: só uma coisa é importante. E eu acredito que essa uma coisa que é importante são esses relacionamentos, que por um instante Marta perde de vista. Marta, com suas tarefas e com seus afazeres e com as exigências e expectativas que estavam sobre ela, na tentativa de dar conta de tudo, por um instante ela esquece o que é mais importante e Jesus a relembra. Só uma coisa é importante. Talvez você, um pouco mais religioso que eu, pense: o relacionamento com Deus é o mais importante. Pera lá, espera. É verdade, você está certo. O relacionamento com Deus é o mais importante. Mas esse relacionamento com Deus, pelas palavras do próprio João, discípulo de Jesus, é justamente nesse relacionamento com Deus, que é expressado através do nosso relacionamento com as pessoas, que nós encontramos cura na nossa vida. Vamos seguir. Maria, ela é narrada por Lucas como degustando um relacionamento com Jesus. Ela está aos pés de Jesus, ela está ouvindo os ensinamentos de Jesus, ela está desenvolvendo relacionamento, ela está tocando em Jesus, ela está ali interagindo com Jesus, tendo o seu coração abraçado por Ele. Porque era assim que Jesus se engajava com pessoas. E Maria tinha escolhido essa melhor parte.
relacionamento. Já Marta, por alguma razão, permitiu que as expectativas e as exigências encobrissem esse relacionamento libertador. Isso é importante pensar. Expectativas e exigências de um lado, relacionamentos e pessoas do outro. Quando nós estávamos na comunidade viva e pensávamos em formas de conseguir comunicar o caráter libertador do Evangelho, a graça de Deus derramada sobre nós através da presença de Jesus entre nós e do seu Espírito em nós e em nosso meio, nós cunhamos uma pequena expressão que diz assim: pessoas são mais importantes que estruturas e relacionamentos são mais importantes que sistemas. E o que esse pequeno adágio, essa pequena palavra quer dizer é que, na realidade, estruturas e sistemas podem ser tão opressores e colocar tanta carga nos nossos ombros sobre exigências e expectativas de sucesso ou de desenvolvimento ou de onde devemos chegar em tal nível de vida. Nós precisamos de uma casa própria, nós precisamos ter um emprego fixo, nós precisamos ter tantas graduações, tantas pós-graduações, tantos certificados, precisamos de estar casados ou casadas, precisamos de alguma forma já ter filhos, os nossos filhos precisam estudar ou fazer... Gente, pessoas e relacionamentos são mais importantes. Sistemas servem para nos servir e facilitar a vida. Estruturas servem para nos dar suporte. Não podemos permitir que as exigências do nosso tempo, da nossa cultura, as opressões do sistema em que vivemos, do mercado, as exigências que esse comércio de vida parece colocar sobre nós, nós não podemos permitir que isso paute o direcionamento da nossa vida. Jesus afirma a respeito de Marta algo que eu acredito pode ser afirmado sobre qualquer um de nós, ou qualquer uma de nós. Jesus diz: Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Eu posso dizer a respeito de você. Eu posso falar isso a respeito de mim mesmo. Nós estamos preocupados e inquietos com relação a muitas coisas. E isso não é saudável, isso não é bom. Precisamos focalizar naquilo para o que fomos criados. Lembrem, lá da narrativa inicial, Adão e Eva, naquela metanarrativa mítica a respeito de como o mundo veio a ser, que fala muito mais a respeito de relações do que, na verdade, datas e coisas específicas e concretas. Mas lembre da história. Jesus cria, sim, porque nós vemos no Evangelho que foi através do verbo que tudo foi criado. Deus cria o homem e a mulher para que vivam em relacionamento entre si e com Ele, e dá tarefa para os dois. Tarefa para que os dois, de forma igualitária, exerçam o cuidado sobre a terra. Portanto, existe relacionamento e existe trabalho. E com a queda, com a degeneração da humanidade, esse trabalho e esses relacionamentos também são degenerados. E hoje nós vivemos nas expectativas e nas exigências dessa degeneração, dessa queda, dessa quebra. Aí o trabalho parece exigência e expectativa que geram peso e dor, e os relacionamentos, em vez de nos nutrirem, parecem nos sugar ainda mais. Portanto, o que faremos?
Eu acho que novamente nós podemos olhar para Lucas 10 na palavra do próprio Jesus a Marta, que diz assim: uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. A boa parte, a meu ver, é o relacionamento. É o nutrir de laços que nos trazem vida. É desenvolver tamanha intimidade com pessoas ao ponto que possamos descarregar as tensões desse mundo degenerado e caído que tem tantas exigências sobre nós e que jamais daremos conta. Eu acho que nas palavras de Jesus nós encontramos vida, encontramos um caminho de vida. Caminho esse que se expressa e que é revelado por Jesus como o caminho menos trilhado, o caminho estreito. Que em vez de nos rendermos às expectativas que colocam essas dores e pesos sobre nós, nós desenvolvamos relacionamentos que venham a nos libertar dessas expectativas. Entre Marta e Maria e Jesus, nós encontramos Maria e Jesus degustando um tempo importante de desenvolvimento de relacionamento e de olho no olho com pessoas. Com Marta, nós vemos as exigências das expectativas sobre nós. Portanto, sendo bem claro com relação à resposta da pergunta, como daremos conta de tudo isso? Casa, família, trabalho, estudos. Não dê conta. Com isso não estou afirmando que você deve ser ocioso dependendo dos outros para tudo na sua vida. Mas dependa dos outros sim. Seja vulnerável com outros. Não se renda às expectativas da nossa cultura e do nosso mercado. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para desenvolver relacionamentos. E fomos criados também para trabalhar. Fomos criados também para cuidar da criação. Mas precisamos encontrar isso na redenção, na regeneração das relações e do trabalho. É necessário haver um equilíbrio. E nós encontramos esse equilíbrio nutrindo relacionamentos com pessoas. Portanto, faça isso. Hoje é domingo, gente. Domingo de manhã. Então, se você não está hoje numa escala, eu gostaria de desafiar você a colocar as pressões de lado, abrir alguma bebida, colocar na mesa, colocar talvez alguns pães na mesa ou alguma coisa com menos caloria, talvez uma carne, e simplesmente escolher o mais importante, porque isso não pode ser tirado de você. Escolha nutrir relacionamentos, porque eles serão a resposta para tudo isso. Que Deus nos abençoe a encontrar vida.